Charutos, carros clássicos e salsa. Cuba parece um sonho, mas por trás do charme existe uma história mais profunda de luta, esperança e resiliência. A Explorar Mundo convida você a conhecer a verdadeira Cuba. Crua, honesta e inesquecível. Uma geração em movimento. Existe um abismo crescente entre as gerações mais velhas em Cuba, que ainda acreditam nos ideais revolucionários, e os jovens, que enfrentam um futuro muito mais desafiador e incerto. Esses jovens cubanos cresceram em uma realidade marcada por escassez constante, oportunidades limitadas e acesso restrito à informação sobre o mundo exterior. Mas, mesmo com uma exposição limitada à vida no exterior por meio de redes informais e mídias compartilhadas, muitos desenvolveram sonhos e esperanças que não podem ser realizados no sistema atual de Cuba. Como resultado, uma parcela significativa da juventude cubana está deixando o país, levando consigo energia, educação e potencial. Para os que permanecem, o peso psicológico é enorme. Médicos como ferramentas diplomáticas. Cuba é internacionalmente conhecida por formar médicos altamente qualificados, e o governo frequentemente os envia ao exterior para gerar receita. No entanto, a realidade por trás dessa conquista é mais complexa. Enquanto os médicos cubanos trabalham em outros países, muitas vezes em missões humanitárias, a maior parte da renda obtida é retida pelo governo, deixando aos médicos apenas uma pequena fração do que deveriam receber. Alguns ficam longe de suas famílias por anos, e aqueles que recusam as missões podem enfrentar punições profissionais ou até restrições de viagem. Enquanto isso, o sistema de saúde cubano sofre com a escassez de profissionais. Faltam funcionários e recursos nos hospitais, e os pacientes enfrentam longas esperas por serviços essenciais. Carros clássicos são linhas de vida. Os carros clássicos de Cuba, admirados pelos turistas por seu charme, não são mantidos por nostalgia. São uma necessidade de sobrevivência. Devido a décadas de restrições de importação e uma economia estagnada, os cubanos tiveram que manter carros que datam da década de 1950. Esses veículos vintage frequentemente funcionam com peças improvisadas e motores modernos reaproveitados de outros carros, como Toyotas ou Hyundais. Obter aprovação oficial e peças para consertos é um labirinto burocrático, e o processo é rigidamente controlado pelo governo. Esses carros são mais do que transporte, são fontes de renda. Muitas famílias dependem de um único carro para serviços de táxi, especialmente com turistas. Uma quebra pode significar a perda da renda de toda uma família. O lado brilhante e a realidade sombria do turismo. O turismo é uma importante fonte de renda para Cuba, e locais como Havana Velha parecem vibrantes, cheios de música, cultura e cor. Os visitantes são atraídos pelo charme histórico e pela hospitalidade calorosa, mas nos bastidores a realidade é bem diferente para os cubanos comuns. Muitos trabalham no setor turístico, mas ganham apenas uma fração do que os estrangeiros pagam pelos serviços. A economia dual cria uma profunda desigualdade. Turistas têm acesso a bens e restaurantes com moeda forte, enquanto os locais lutam para pagar por necessidades básicas. Mercados informais crescem ao redor do turismo, enquanto os locais tentam atender a demanda e sustentar suas famílias. No entanto, o acesso a essas oportunidades é desigual. Quem está fora das zonas turísticas ou sem conexões com o governo geralmente fica para trás. A economia paralela. Resiliência em ação. A economia informal de Cuba não é apenas um plano B.
É a principal forma de sobrevivência para muitos. As lojas estatais estão frequentemente vazias, com bens básicos em falta por semanas ou meses. Então, os cubanos recorrem uns aos outros. Compram, trocam e barganham por meio de redes de vizinhança, parentes no exterior e pequenos mercados de calçada. Detergente, sabão, roupas e até alimentos são frequentemente adquiridos dessa forma. Os preços são altos, mas as pessoas confiam na confiança pessoal e na criatividade para obter o que precisam. Nessa economia subterrânea, a adaptabilidade é tudo. As pessoas consertam e reutilizam itens antigos, inventam soluções com materiais limitados e criam microempreendimentos com o que estiver disponível. Não é glamuroso, mas demonstra uma resiliência profunda. Espiritualidade em meio às dificuldades. Em Cuba, muitas pessoas recorrem à espiritualidade como uma forma de lidar com a vida cotidiana. Crenças religiosas e populares oferecem consolo quando o mundo material parece incerto e limitado. São Lázaro, conhecido como protetor dos doentes e desesperados, tem forte presença nos lares cubanos. Muitas famílias montam altares com velas, flores e moedas para homenageá-lo. Esses espaços espirituais servem não apenas como locais de devoção, mas também como símbolos de esperança diante do fracasso sistêmico. Para pessoas com deficiência ou doenças crônicas, a fé espiritual se torna uma fonte de força quando o sistema de saúde é inacessível. Rituais e orações unem as pessoas, e crenças compartilhadas criam um senso de comunidade e cuidado mútuo. Crença e superstição. A superstição desempenha um papel curioso e significativo na vida de muitos cubanos. Com tantas limitações externas, econômicas, políticas e sociais, as pessoas muitas vezes recorrem a gestos simbólicos em busca de esperança e controle. Uma tradição comum entre os estudantes é colocar os nomes de professores difíceis no congelador antes de uma prova, acreditando que isso os deixará frios e mais tranquilos. Na véspera de Ano Novo, é comum ver pessoas andando pela vizinhança com malas para atrair oportunidades de viagem no novo ano. Esses rituais lúdicos, mais sinceros, são mais do que hábitos curiosos. Refletem um desejo profundo de moldar o próprio destino, mesmo quando tudo parece fora de alcance. Identidade cubana. Charutos e beleza. Os charutos cubanos são mundialmente famosos, celebrados por sua qualidade, artesanato e apelo luxuoso. Mas para os cubanos, os charutos não são apenas artigos de luxo, são símbolos de identidade nacional e resiliência. A tradição de fabricação de charutos reflete décadas de experiência, passada de geração em geração, e contrasta fortemente com a pobreza enfrentada por quem os produz. Enquanto o mundo admira o produto final, muitos cubanos ganham apenas os 30 ares por mês. E não podem comprar os próprios produtos que fabricam. Da mesma forma, a beleza em Cuba não se resume à aparência. É uma afirmação de força e autoestima em um sistema onde sobreviver exige criatividade. Degradação ambiental e infraestrutura falida. Cuba enfrenta sérios desafios ambientais que são, em grande parte, invisíveis ao mundo exterior. Anos de planejamento urbano deficiente, infraestrutura negligenciada e falta de investimento deixaram muitos bairros em crise. A água potável é instável e os sistemas de saneamento público frequentemente falham. O lixo se acumula nas ruas devido à ineficiência dos serviços de coleta, criando riscos à saúde, especialmente em comunidades de baixa renda. A poluição do ar, causada por veículos antigos e equipamentos industriais ultrapassados, também é um grande problema, agravado pelo uso de gasolina com chumbo, já proibida na maioria dos países. Esses fracassos ambientais não são meros acidentes naturais,
são consequência de decisões políticas e negligência crônica. Dificuldades do dia a dia. A vida cotidiana em Cuba exige navegar por uma teia complexa de escassez, atrasos e falhas. Até os serviços mais básicos, como água, eletricidade e transporte público, são frequentemente instáveis. Em muitos bairros, a água chega apenas algumas vezes por semana e apagões são comuns. Instalações de saúde podem carecer de insumos essenciais, enquanto as escolas operam com recursos limitados. Crianças e idosos sofrem mais com essas interrupções constantes, que causam impactos sociais e emocionais a longo prazo. Enquanto isso, muitas famílias dependem de trabalho informal, negócios paralelos sem licença ou remessas do exterior para sobreviver. Esperar longas horas em filas por comida, remédios ou combustível faz parte da rotina. A constante necessidade de resolver virou uma exigência cultural. Sonhando com Havana, esperança versus realidade. Para muitos cubanos que vivem em províncias rurais, Havana representa esperança, um lugar onde as oportunidades parecem mais acessíveis. Atraídas pela agitação da capital, pessoas migram em busca de trabalho, educação ou simplesmente uma vida melhor. Mas se estabelecer em Havana não é fácil, devido ao sistema de passaporte interno de Cuba, conhecido como libreta. É necessário obter permissões especiais para viver legalmente na capital. Sem esses documentos, corre-se o risco de multas, despejos ou ser forçado a retornar à província de origem. Mesmo para quem consegue ficar, a vida em Havana pode ser isolada e competitiva. Migrantes frequentemente enfrentam estigma social ou preconceito dos moradores antigos. Apesar dos obstáculos, muitos continuam buscando seus sonhos na capital. Crise habitacional na capital. Encontrar uma moradia segura e acessível em Havana é um desafio sério. A infraestrutura da cidade está envelhecida e muitos edifícios estão em estado de deterioração. Famílias vivem em apartamentos superlotados, com paredes rachadas, telhados com goteiras e eletricidade instável. Algumas casas não têm água encanada e outras correm risco constante de desabamento. Com espaço limitado e demanda crescente, as pessoas precisam improvisar, dividindo quartos, compartilhando com várias famílias ou construindo extensões improvisadas com materiais reciclados. Programas habitacionais do governo existem, mas são lentos e muitas vezes inacessíveis para migrantes sem a documentação adequada. Mesmo quem tem emprego encontra dificuldade para alugar, já que os salários não acompanham os altos preços de Havana. Desigualdade digital e soluções criativas. Enquanto grande parte do mundo está conectada, o acesso à internet em Cuba continua caro, lento e instável. A maioria dos cubanos não tem Wi-Fi privado em casa. Em vez disso, eles se reúnem em pontos públicos chamados parques Wi-Fi, onde podem se conectar por cerca de $2 por hora, um valor que consome boa parte do salário mensal. Plataformas como Facebook e WhatsApp estão tecnicamente disponíveis, mas alguns aplicativos e lojas são bloqueados ou difíceis de usar. Para se manterem conectados e informados, os cubanos desenvolveram soluções criativas. A mais notável é o El Paquete Semanal, um pendrive cheio de conteúdo baixado como séries, filmes, músicas e notícias, que é passado de mão em mão por todo o país. A juventude e as oportunidades perdidas. As novas gerações cubanas enfrentam um futuro cheio de contradições. Por um lado, são altamente educadas, com muitos recebendo ensino gratuito até a universidade. Por outro, estão desconectadas das ferramentas digitais e dos mercados de trabalho que movem a economia global. Muitos jovens cubanos sonham em ser engenheiros, desenvolvedores ou empreendedores,
mas não têm acesso à internet, educação internacional ou capital para começar um negócio. Mesmo quando há oportunidades, elas são limitadas pela burocracia, controle estatal ou instabilidade econômica. Como resultado, muitos optam por deixar o país, sem enxergar um caminho promissor em casa. Os que ficam muitas vezes se frustram ao ver seu potencial desperdiçado. Custos crescentes e lutas pessoais. A vida em Cuba se tornou cada vez mais cara. Uma refeição em um restaurante modesto pode custar mais de os R$ 10, enquanto o salário mensal médio gira em torno de os R$ 60. A inflação disparou, especialmente desde 2024, tornando até itens básicos como pão, óleo ou sabão inacessíveis para muitas famílias. As pessoas enfrentam longas filas nas lojas, esperando por produtos essenciais que podem acabar antes de sua vez. Esses desafios econômicos não afetam apenas o que se pode comprar. Eles moldam relacionamentos e dinâmicas sociais. Muitos relacionamentos amorosos, especialmente nas áreas urbanas, são influenciados pela pressão financeira. Algumas pessoas formam parcerias com estrangeiros, em parte como estratégia de segurança econômica. Outras dependem de parentes no exterior para enviar dinheiro ou suprimentos. Nesse ambiente, o amor e a confiança são testados pela necessidade. Educação gratuita, mas com desafios. Cuba é conhecida por seu sistema educacional gratuito e acessível. Desde o ensino fundamental até a universidade, não há taxas. E as taxas de alfabetização estão entre as mais altas da América Latina. Cerca de 30% do orçamento nacional vai para a educação, e todas as crianças recebem uma formação básica que inclui não só matérias acadêmicas, mas também artes, educação física e treinamento profissional. As refeições escolares são gratuitas, e os livros didáticos são distribuídos nas escolas públicas. Ainda assim, há desafios. As salas de aula frequentemente carecem de equipamentos modernos, acesso à internet ou materiais atualizados. Os professores são mal pagos e muitas vezes precisam de trabalhos paralelos para sobreviver. Após a formatura, os estudantes entram em um mercado de trabalho com poucas oportunidades reais. Muitos cubanos altamente educados acabam trabalhando no turismo ou em setores informais, longe de sua área de estudo. Identidade cubana, charutos e beleza. A imagem global de Cuba está frequentemente ligada a duas coisas: charutos e carisma. Os charutos cubanos, feitos à mão com gerações de experiência, são vendidos como itens de luxo no mundo todo. No entanto, poucos cubanos podem comprar os próprios charutos que produzem. Os trabalhadores envolvidos no cultivo e enrolamento do tabaco ganham salários modestos, muito abaixo do valor que o produto final alcança internacionalmente. Os charutos passaram a simbolizar um paradoxo: excelência em meio à desigualdade. Da mesma forma, os padrões de beleza cubanos refletem orgulho cultural profundo, mas são impactados pelas dificuldades econômicas. Tinta de cabelo, cosméticos e roupas são luxos, não itens básicos. Mesmo assim, especialmente as mulheres cubanas encontram formas de se expressar. Elas trocam produtos, compartilham dicas e transformam a beleza em um ato de resistência e identidade. A economia informal, resiliência cotidiana. Como os mercados estatais em Cuba frequentemente estão vazios ou são pouco confiáveis, uma economia informal inteira surgiu por necessidade. A maioria dos cubanos depende de conexões pessoais, vendas improvisadas e redes de comércio paralelas para obter bens do dia a dia, de pasta de dente a frango ou celulares. Os itens chegam por parentes no exterior, são contrabandeados por viajantes ou circulam de mão em mão nos bairros. As pessoas vendem nas varandas, de mochilas ou por meio do boca a boca.
A troca é comum e serviços, como cortes de cabelo ou consertos, são prestados sem dinheiro. Embora tecnicamente ilegais ou não regulamentadas, essas atividades tornaram-se vitais para a sobrevivência. Também são espaços de criatividade, flexibilidade e luta compartilhada. As pessoas aprendem a esticar o que têm, reutilizar materiais e ajudar uns aos outros com as necessidades básicas. Obrigado por assistir e por dedicar um tempo para explorar um lado de Cuba que muitas vezes passa despercebido. Se alguma parte dessa história tocou você ou lembrou algo da sua própria vida, adoraria ler seus pensamentos nos comentários. Sinta-se à vontade para curtir, se inscrever ou compartilhar com alguém que possa achar isso significativo. Sempre há mais para descobrir, e seu apoio ajuda a tornar essa jornada possível.